detalhado quais são as principais infecções de boca, faringe e ouvido, tá? Então vamos lá. A nossa região de orofaringe, ela abrange uma gama de bastante estruturas. Vou colocar aqui meu exemplo aqui para vocês. Desde do lábio, a parte dental, gengiva, boca, a parte de baixo da boca, que é o assoalho, a parte do palato mole, úvula. Aí aqui temos as nossas queridas amígdalas, a região aqui nossa de faringe e as regiões mais abaixo que já se tornam laringe, ou subindo elas se tornam a rinofaringe e a parte de nariz, tá? Então hoje nós vamos abranger as inflamações que acontecem nessa nossa região de boca e também de garganta, tá? Então aqui nessa região a gente tem as estruturas que, como a gente falou, da faringe. Então a faringite é uma inflamação por vírus que é muito comum no nosso dia a dia. As nossas amígdalas, que temos as amigdalites. As amigdalites podem ser virais ou bacterianas, ou seja, com infecção. Nós temos também na nossa região de boca a região de as doenças chamadas estomatites, que elas podem ser a partir desde de vírus e também podem ser infectadas por bactérias, e também podemos ter o vírus de herpes zoster envolvido, tá? Uma pergunta frequente é são as infecções na nossa parte do ouvido. Então o ouvido, ele é basicamente uma estrutura dividida em 3 níveis. A parte externa, que é a nossa orelha, e a parte externa até a região do tímpano. A parte média, que é onde que temos a parte timpânica e os ossinhos da orelha. Junto a isso existem o que a gente chama de janelas, que vão dar para a parte interna da orelha, junto à mastoide e o nervo da nossa orelha interna, tá? As otites externas são comuns no nosso dia a dia, são geralmente devido à água. A água pode bater aqui e, por algum descuido, tampa de caneta, o próprio dedo, uso de cotonete, utensílios que não devem ser usados, chave, grampo, ou seja, clips, tudo isso a gente tem que evitar, podem levar às otites externas, tá? Que dão muito exudato, ou seja, uma secreção meio gosmenta, junto a ela também uma dor enorme. A orelha média é uma região que tem ar dentro dessa cavidade, que a gente tem uma comunicação aqui por essa região que chama tuba auditiva, junto à região do nariz, e vai parar no ouvido. Muitas das vezes um resfriado, uma sinusite, a famosa gripe mal curada pode levar catarro aqui para essa região e causar dores intensas também, até mesmo com extravasamento, ou seja, perfuração do tímpano, vazando secreção para a região de fora. Bom, nas doenças mais graves a gente pode aqui citar algumas. Existem as otites externas, que são otites necrotizantes, ou seja, que levam à morte do tecido da parte externa da orelha. Geralmente são por infecções bacterianas graves, tá? E dentro da orelha média a gente pode ter as mastoidites junto com as perfurações de otite persistente, que são as otites médias crônicas supurativas, ou até mesmo tumores chamados colesteatomas. Junto à mastoide nós temos as mastoidites e também as neurites, que podem levar até uma paralisia do nervo da face. Outra pergunta bem comum que foi me passado, se elas podem ser graves. Dentro das gravidades, a gente tem aqui na região da amígdala os abscessos e flegmões amidalianos, que são infecções que abrangem o espaço perto da amígdala, geralmente atrás da amígdala, subindo para a região aqui do palato também, que são regiões que a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico de drenagem para alívio dos sintomas, porque o paciente realmente ele não consegue se alimentar, porque dói muito, até mesmo não consegue abrir a boca, ficar com a boca um pouquinho só aberta, tá?
Dentro da nossa região de boca, a gente pode também falar aqui na garganta, numa região um pouquinho mais abaixo, que é a laringe, que junto a ela temos a laringite aguda. A laringite aguda é quando fecha a garganta, ela pode ser mais branda, só com uma dificuldade de engolir, com uma rouquidão, com uma tosse, mas ela pode dar aquela sensação de fechar a nossa glote, e é muito perigoso. Então, por isso, sempre deve procurar um médico num sinal de alerta. Uma pergunta que foi nos feita foi a respeito das infecções a nível hospitalar. Então, pacientes que podem ter sido submetidos à intubação, ao uso de sonda nasogástrica, eles podem ser acometidos por infecções no local desses procedimentos. O paciente que ficou muito tempo entubado ou que fica com uma sonda nasogástrica, que é aquela sonda que vem pelo nariz e vai até a nossa região de estômago. Então ela passa por toda essa região, então, ou seja, ela tem realmente... Bom, outra pergunta foi as infecções hospitalares. Dentro dos hospitais, lidamos com bactérias e a nível de resistência medicamentosa muito maior. Então, são patógenos, são doenças que demoram mais tempo para melhorar, ou até mesmo tem um maior risco de comprometimento do órgão. Por exemplo, uma pessoa que fica com uma intubação prolongada, ou seja, por muito tempo, ela pode levar a uma infecção na região de faringe, laringe, na região de boca, de maior complexidade, tendo muitas das vezes que fazer drenagem cirúrgica ou até mesmo gerando consequências. Por exemplo, uma infecção maior pode levar à morte, sepse, ou seja, por infecção do corpo todo. Então tudo isso a gente tem que controlar.